Olá, eu sou o Renato Coelho e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você transforma o Jupyter Notebook em um serviço dentro do Linux. Para que isso? Muitas vezes até eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu mostro como você cria um Jupyter Notebook e inicia suas análises. Muitas vezes quando você inicia o servidor do Jupyter, você precisa manter o terminal aberto e durante a utilização, porque o terminal ele acaba tendo a dependência de sempre ficar em execução com o terminal aberto para que você consiga fazer o seu desenvolvimento, criar os seus notebooks, fazer as suas codificações. Só que muitas vezes, por exemplo, se o terminal por algum motivo fechar, o seu notebook automaticamente ele deixa de funcionar. Você tem que ir lá e ativar novamente, subir novamente o servidor para poder acessar o seu notebook e fazer suas análises. E algo aqui interessante que até estava discutindo com um colega meu um tempo atrás, como é que seria um método para a gente poder deixar o Jupyter Notebook sempre em execução. E uma solução que a gente achou que das mais viáveis, assim, digamos, e até de certa forma um pouco profissional, é transformar o Jupyter Notebook em um serviço dentro do próprio Linux. Vou mostrar aqui na prática. Primeiro, eu vou criar aqui um ambiente Jupyter Notebook. Vamos fazer o teste, botar ele para rodar. E depois que ele estiver pronto, aí a gente vai pegar ele e vai transformar ele em um serviço dentro do próprio Linux. Por quê? Quando ele virar um serviço, independente se o terminal estiver aberto ou não, ele sempre vai estar disponível na porta dele de execução. Então, você acessou, ligou o computador, o Jupyter Notebook já vai estar disponível para você acessar, codificar, ao contrário de quando você está usando ele manual, que toda vez você tem que acessar o terminal, ativar o ambiente virtual, fazer a execução via terminal do servidor e ficar utilizando ele sempre ali em paralelo. Então, nesse caso aqui, eu vou instalar o Jupyter, vou criar um ambiente Jupyter Notebook, vou fazer todas as instalações, subir ele e logo depois eu vou criar um serviço e vou mostrar para vocês que mesmo que você desligue a sua máquina, quando você ligar novamente o Jupyter Notebook já vai subir como um serviço e ficar disponível para você sempre. Eu acho bem interessante aqui essa dinâmica que a gente tanto vai trabalhar com codificação Python, como também trabalhar com serviços dentro do próprio Linux. Então vamos lá para a prática mesmo. Eu estou usando o VS Code aqui para poder fazer essa codificação e vamos utilizar o systemd, que é o utilitário do Linux que você usa para poder criar e administrar os serviços dentro do Linux. No caso que eu vou usar o Ubuntu na versão 20.04, mas isso aqui se aplica a praticamente qualquer distribuição Linux que tenha o systemd como ferramenta padrão. Então vamos lá para a prática que eu acho que é mais legal. Então, o primeiro passo aqui, eu tenho um diretório Python aqui, eu vou criar uma pasta, né, uma pasta para esse projeto, chamada Jupyter. Vou acessar essa pasta aqui via terminal. Então, Jupyter. Primeiro passo agora aqui, vamos criar um ambiente virtual, então vamos usar um Python 3 "-m", venv.venv, o nosso ambiente virtual vai ser chamar .venv, posso rodar aqui. Ó, ambiente virtual criado, vamos ativar .venv bin activate, ambiente virtual instalado. E o próximo passo aqui, antes de efetivamente a gente fazer a instalação do Jupyter e ativar, a gente tem que fazer a atualização do gerenciador de pacotes pip. Para fazer isso, a gente vai utilizar o comando pip install -u maiúsculo pip. É fundamental sempre fazer isso antes de instalar qualquer biblioteca no seu novo projeto. Então, você pode vir aqui, dar um Enter. Ó, está fazendo a instalação, na verdade, já fez a atualização do pip e agora podemos efetivamente instalar o Jupyter. Então, pip install Jupyter. Ele vai instalar o Jupyter e todas as suas dependências. Pronto, aqui ó, Jupyter instalado. Então, eu posso vir limpar o terminal. E como nós sabemos, para poder executar o servidor aqui dentro, é só chamar o seguinte comando: Jupyter Notebook. Feito isso aqui, ele vai iniciar o serviço, ó. Já abriu o terminal. Então, significa que se você olhar aqui, ó, a gente tem que manter esse terminal aberto para ir utilizando. Então, se eu quiser vir aqui, deixa eu jogar aqui para cá, distribuir. Então, eu tenho aqui o terminal aberto e tenho aqui o Jupyter. Então, se eu vier aqui, ó, e fazer a criação de um novo, ó, posso criar um novo notebook, ó, ele já vai registrando tudo aqui em log.
Eu posso vir dar um nome aqui, ó. Vamos dar um nome de notebook-01. Beleza. Posso vir aqui fazer, sei lá, várias. Colocar um print mesmo. Só teste, só para ver se o nosso Python aqui já está também funcionando. Ó, salvei. Vou fazer a execução. Perfeito. Nós temos aqui um Jupyter Notebook instalado, configurado, funcionando, pronto para as análises. A questão é o seguinte, se esse terminal aqui, ó, por algum motivo, ele for derrubado, vou derrubar ele aqui, ó, derrubei aqui o servidor, automaticamente, ó, ele já me disse já que ele não está mais disponível. Então, eu posso vir aqui atualizar, ó, posso dar um refresh, ó. Ó, ele não funciona mais, posso rodar aqui, ó. Ele não está mais como serviço. Para mim fazer isso, eu teria que vir aqui, ao mesmo tempo, subir o servidor novamente para poder utilizar. E a proposta de transformar ele num serviço é que, depois que a gente transformar ele num serviço, a gente vai conseguir administrar ele pelo terminal, ativar, desativar por lá, e o melhor, deixar ele sempre ativo no momento da inicialização do próprio computador. Então, se você tem um ambiente de desenvolvimento em notebook e você quer sempre que o seu servidor Jupyter Notebook esteja disponível, o método que eu vou mostrar aqui agora resolve essa questão. Então, para fazer isso, vamos fazer aqui o seguinte, ó. Vou deixar o navegador aqui aberto, mas vou minimizar ele. E a gente vai fazer da seguinte forma. Você concorda comigo que para poder ativar o Jupyter Notebook manualmente aqui, antes da gente criar o serviço ou qualquer outra coisa, a gente precisa listar uma quantidade de comandos? Vou desativar aqui o terminal. Desativei o terminal. Vou lá para a raiz desse meu usuário aqui. Do zero aqui, até eu fazer a ativação do terminal, eu tenho que navegar da pasta raiz até a pasta do projeto, ativar o ambiente virtual e logo em seguida fazer a chamada do comando que ativa o Jupyter Notebook. Então, para mim poder transformar o Jupyter em um serviço, eu preciso pegar todo esse fluxo de ativação para poder utilizar ele dentro da chamada lá do serviço. E para fazer isso a gente faz da seguinte forma. Eu vou criar um arquivinho aqui, ó, dentro do projeto Jupyter e vou chamar ele de comandos, que a gente vai utilizar, tá? Coloca comandos.txt. Então a gente vai ter o seguinte. O primeiro passo aqui é, se a gente está na raiz, a gente tem que navegar até o ambiente. Para fazer isso, a gente dá um cd. Aqui o meu projeto está no Python e na pasta Jupyter. Então eu posso dar aqui, ó, cd python.jupyter. Então o primeiro passo agora é pegar o caminho absoluto dessa primeira etapa. Para isso eu dou um pwd aqui, ele me retorna exatamente isso aqui, ó. Eu preciso acessar esse diretório. Vamos colar aqui em cima. Então, cd e a gente acessa isso aqui. Beleza. Próximo passo aqui agora, deixa eu limpar aqui o terminal, a gente já está dentro do ambiente. Então, o que a gente faz? A gente tem que dar um sus para poder ativar o ambiente virtual. Venv bin activate. Então, esse aqui é o próximo passo. Fazer o que? A ativação do ambiente. Deixa eu copiar ele aqui. E aqui em cima a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar um 2es comercial e colar o comando. Já já eu explico o que significa esses 2es comerciais. Então vamos aqui, ó, dou um Enter, ativei o ambiente. E agora, para poder subir o nosso servidor novamente, eu venho aqui e coloco Jupyter Notebook. Posso vir aqui e dar um Enter. Ó. Já subiu o servidor, ó, já até abriu aqui, já mostrou para a gente tudo. Então, esse comando aqui é a última etapa para a nossa ativação. Então, eu venho aqui e adiciono novamente o e-comercial 2 vezes e coloco o comando aqui. Então, o que vai acontecer agora? A gente tem as 3 etapas. Acessar o diretório, ativar o ambiente e chamar o servidor. O e-comercial, dentro do Linux ou no terminal do Linux, significa que ele vai executar esse fluxo de comandos, mas ele só vai executar o comando seguinte se o anterior executar com sucesso. Então, se eu conseguir acessar esse diretório, eu ativo o ambiente. Se eu conseguir ativar o ambiente, eu ativo o Jupyter Notebook. Então, isso aqui vai ser fundamental
para a gente poder criar o nosso serviço. E outro ponto interessante aqui, eu tenho uma cópia aqui de como o serviço é estruturado, eu vou colocar dentro desse arquivo, depois a gente vai lá para o arquivo efetivo de configuração do serviço. Então esse aqui ó, é o nosso modelozinho, que nós vamos fazer algumas alterações aqui. A primeira alteração que a gente vai fazer aqui para o nosso serviço é dar uma descrição. Então a gente pode fazer o seguinte, serviço Jupyter Notebook. É esse aqui que ele vai ter o nome do nosso serviço. No caso aqui, ele vai ser um multi-user. Para poder criar o serviço, a gente vai precisar dessas 3 tags aqui, com seus respectivos atributos. Então, a gente tem o unit, que é as informações do serviço. A gente tem os componentes do serviço. E a gente tem aqui o install, que é efetivamente também quais seriam os usuários que iriam interagir aqui. Mas a gente só vai alterar o description. A gente vai colocar qual é o diretório de execução, o usuário e, no caso aqui, qual é o comando que a gente utilizou. Como aqui a gente já atualizou o nome do serviço, beleza. Já viemos aqui, vai se chamar Serviço Jupyter Notebook. Outro item que a gente vai poder alterar aqui ó, é o diretório de trabalho. Então, a gente pode copiar aqui exatamente esse aqui, ó, que é esse diretório aqui. A gente pode colar ele aqui e a gente coloca uma barra aqui no final. Outra coisa importante aqui é o usuário. Então, no caso aqui, eu vou usar o meu usuário aqui, que é o Renato. E aqui, qual é o comando de start? Então, aqui em cima, nós temos esse comando aqui, que é exatamente para execução. Só que tem um ponto interessante. Quando a gente executa esse comando aqui, o que ele faz? Ele abre o terminal e começa a ficar printando na tela todos os logs que são executados lá no terminal. Quando você cria, salva alguma coisa, ele vai printando. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa adicionar nessa nossa linha do comando de ativação 2 informações extras. Uma é pegando toda a informação de log e jogando para dentro de um determinado arquivo de log, que vai ficar dentro dessa estrutura do projeto, e ao mesmo tempo pegando todas as informações e gravar não só as informações de sucesso, mas as informações de erro. Porque se caso der algum erro nessa nossa implementação, esse arquivo de log ele vai retornar para a gente não só as informações que foram plotadas, que nem ela aparece aqui no terminal, mas também as informações de erro, o std out e o std erro, que são essas saídas das execuções do próprio terminal. Então, para fazer isso, a gente vai adicionar mais 2 componentes aqui nessa linha de comando. E essas linhas a gente vai fazer da seguinte forma. Então, depois que ele executar todo esse comando e ativar o servidor, ele vai jogar toda a informação para dentro de um arquivo. Aí eu coloco aqui o sinal de maior. Aí vamos dizer aqui, ó, server Jupyter-Jupyter.log. Vamos dizer que esse aqui é o nosso arquivo de log. E para poder finalizar e jogar dentro desse arquivo não só as saídas padrão, que é o que a gente visualiza no terminal, jogar os erros também, a gente também coloca aqui 2 maior e comercial a 1. Significa que está jogando na mesma saída, não só a saída de log normal da execução do Jupyter, mas também caso ocorra algum erro na implementação. Então essa aqui é a nossa linha de ativação do nosso servidor Jupyter. Então posso vir aqui, ó, copiar essa linha e colocar aqui entre essas aspas aqui, que é efetivamente o nosso comando. Então aqui, só para recapitular, que agora a gente vai partir para a segunda parte, que é criar o serviço e ativar ele. Então o que a gente fez? A gente adicionou o nome do serviço no unit, a gente adicionou qual é o diretório de trabalho dessa aplicação, que é esse aqui, o usuário, colocamos o comando completo, que é acessando o diretório, ativando o ambiente virtual, ativando o servidor Jupyter, criando o arquivo de log, que é o server Jupyter Log, e jogando dentro dele todas as informações, tanto de sucesso quanto de erro. E aqui também a gente não muda mais nada, mas outro ponto interessante é o restart aqui, o atributo restart. Significa que toda vez que esse servidor for reiniciar, essa máquina for desligada e for ativada novamente, o que vai acontecer? O serviço sempre vai estar disponível, sem ter a necessidade de ficar executando o terminal, que nem a gente está fazendo aqui, ó. Então, se eu posso vir aqui, ó, e finalizar aqui o nosso terminal. Yes. Finalizei. Deixa eu limpar aqui o terminal, beleza.
Então, como nós já temos aqui toda a estrutura lógica para poder criar o nosso serviço, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai acessar o seguinte diretório, só que a gente vai acessar com, aqui ó, a gente vai colocar cd barra etc barra system systemd system. Vamos acessar, acessamos. Pronto, eu estou aqui dentro do etc systemd.system e aqui a gente vai criar o arquivo do nosso serviço. Nesse caso aqui, o arquivo a gente vai criar ele da seguinte forma. A gente pode usar o sudo, usar o editor nano e o arquivo do serviço ele vai chamar jupyter.service. Dessa forma. E dentro desse arquivo a gente vai adicionar essa configuração que nós criamos aqui. Então eu posso copiar ela e eu vou vir aqui no terminal, vou dar um Enter. Ele vai pedir minha senha. Ó, aí eu venho, colo aqui. Posso navegar aqui dentro só para conferir, ver se está tudo ok. Ó. Então a gente tem o unit, tem o nome do serviço, aí tem o service, aí tem as informações de diretório de trabalho, o usuário, qual vai ser o comando que vai ser executado e o install. Então, feito isso aqui, a gente pode salvar, sair com Ctrl X. E feito isso aqui, a gente pode voltar até para a nossa raiz, ó. E a gente vai executar agora uma sequência de 3 comandos. Primeiro a gente vai fazer o carregamento do daemon, onde ele vai identificar que o novo serviço foi criado. Logo em seguida, a gente vai fazer a ativação desse serviço. E depois a gente vai dar o start efetivo. Aí para fazer isso, a gente vai vir aqui, vai dar um sudo systemctl daemon reload. Então posso dar um enter. Ó, já executou com sucesso. O próximo passo agora é a gente dar um sudo systemctl enable e agora a gente já pode chamar já o nosso serviço Jupyter Service. Posso dar um enable. Ó, ele já criou o link já criou o link dentro do nosso diretório de serviço, já está pronto aqui para ser estruturado. E agora a gente pode dar um sudo systemctl. No caso aqui a gente vai dar um start e vamos chamar o Jupyter, que é o nosso serviço. Ele funciona tanto com você passando Jupyter.service ou pode passar só o Jupyter. Então eu posso vir aqui, dar um Enter, subir o serviço, já criou até o arquivo de log aqui, se você visualizar, ó. Então tem tudo para o nosso serviço estar funcionando correto agora. Deixa eu subir mais aqui, deixa eu limpar a tela e vamos dar um systemctl status Jupyter e vamos ver como é que está o nosso serviço. Ó, esse serviço está ativo e executando. Por exemplo, nós não temos aqui nenhum terminal mais rodando o nosso Jupyter. Ele já criou o log aqui, então a gente pode vir lá na porta, ó. Aqui, o arquivo de log já foi criado. E para você acessar ele agora, só vir aqui, ó. Você pode vir direto no próprio arquivo de log, ó. Ele cria exatamente a mesma lógica quando você vê lá no terminal. E aqui ele te mostra quais são as URLs. Então aqui eu posso escolher qualquer uma dessas URLs, só clicar nela aqui, ó. Abrir. Ó, pronto, já abriu aqui o terminal, está em execução. Eu posso acessar o Jupyter Notebook aqui, ó. Acessei o meu notebook que eu tinha criado, posso vir, fazer a execução, adicionar tudo aqui. E uma coisa legal, vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu sair aqui, sair do terminal, posso fechar tudo aqui, posso fechar, deixa eu salvar aqui, beleza, ó, vou salvar o... Fechei o Visual Studio Code e o que eu vou fazer? Eu vou agora reiniciar esse servidor aqui. Então eu vou dar um reboot. Vou dar um reboot nele, ó. Ele vai pedir minha senha. Ele está reiniciando aqui esse servidor, que eu estou usando uma máquina virtual para poder fazer isso. Seria a mesma lógica aqui, caso você estivesse utilizando o seu notebook, o seu computador pessoal. Então, ó, vou acessar ele. Vou vir aqui, ó, colocar minha senha de acesso. Acabei de reiniciar. Pronto, uma vez aqui dentro. Aí o que eu sei? Eu sei que na pasta Python tem uma pasta chamada Jupyter e lá dentro eu tenho o meu arquivo de log. Aí eu posso vir aqui, ó, Python, Jupyter. Ó, meu log está aqui. Posso abrir o arquivo. Aí aqui ele mostra quais são as URLs. Ah, vou pegar essa aqui, por exemplo. Ó. Talvez já até... Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar direto aqui, ó.
Ó, já consegui acessar direto também aqui, sem precisar colocar o URL, mas se eu quisesse pegar aquela URL e colocar aqui, eu também consigo, ó. Acessei. E eu não precisei, em momento algum, depois que eu reiniciei o servidor, fazer a ativação do servidor Jupyter Notebook. Se eu vier aqui e abrir um terminal, ó, deixa eu abrir um terminal. Systemctl status Jupyter Service. Aqui, ó. Ativo, executando a 1 minuto e 37, tudo ok. E aqui, por exemplo, quando você não quiser mais que ele fique rodando para sempre, é só você pode vir via serviço e fazer a desativação. Que nem no caso aqui, ó. Deixa eu sair aqui dele. Eu posso vir aqui, utilizar o sudo, né? Porque como ele é um serviço do Linux, eu substituo aqui o status por stop. Ele vai pedir a senha. Parou de rodar. Posso vir aqui, ó. Ó, já caiu o servidor, não está funcionando. Vamos voltar aqui. Ao invés de stop aqui, eu vou dar um start novamente, ó. Start, Jupyter. Vamos ver aqui o status. Ó, já voltou a rodar, está rodando a 2 segundos. Se eu vier aqui rodar novamente, ó, está rodando. Consigo acessar, consigo executar os códigos e fazer minha análise. Então, resumindo, esse vídeo aqui foi um vídeo onde eu mostrei como você transforma o Jupyter Notebook em um serviço, utilizando o systemd, que é um utilitário do Linux, e você torna o seu ambiente de desenvolvimento sempre disponível para você. Então, a gente fez a instalação, fez a criação do ambiente virtual, fez a ativação do Jupyter Notebook, configurou todos os comandos, pegamos esses dados, criamos um serviço dentro do Linux e agora nós temos aqui o nosso Jupyter Notebook executando sempre que a máquina estiver ligada. Se você reiniciar ela N vezes, você sempre vai ter o Jupyter rodando pronto para ser utilizado. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa seu like, se inscreva aqui no canal que em breve vai ter mais vídeos e até o próximo. Muito obrigado.